Essa questão desse nosso posicionamento, dessa coisa do empoderamento, ele é, no fundo, uma falta de autoestima, uma falsa autoestima. E eu tinha isso. Por quê? Porque daí a gente quer fazer mais e mais para se validar, para provar, para mostrar. É por isso que a gente quer mais títulos, é por isso que a gente quer uma guerra, né? A gente está numa guerra, né? Essa geração contra os homens, para nos provar, para nos mostrar. E a gente acaba querendo essa validação do outro. Oi, oi, sejam bem-vindas ao Shawil Cast, o podcast da mulher plena e próspera. O Shawil é uma comunidade, um ecossistema de desenvolvimento com projetos de desenvolvimento feminino. Então, se tu é uma mulher que quer se desenvolver espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente, fica aqui com a gente, porque o que vai vir pode transformar tudo. Eu sou Roberta Malma, consultora de imagem, estilo e mentora de mulheres, e eu tô aqui com as minhas sócias e parceiras de projeto. Sejam bem-vindas. Oi, mulheres, eu sou Cis Soares, advogada e mentora de negócios. E sim, eu acredito que nós, mulheres, podemos ter uma vida plena e próspera, né, Ju? É verdade. E eu sou a Gil Santos, atuo também com consultorias na área do branding pessoal. E assim como as meninas falaram, eu também acredito que todas nós, mulheres, devemos e merecemos ser plenas e prósperas. Até porque fomos criadas à imagem e semelhança de Deus. E antes da gente começar o podcast de hoje, já fica aquele recadinho. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e de compartilhar com todas as tuas amigas, porque esse podcast de hoje está muito especial, né, Beta? É verdade, nós temos uma convidada que é uma grande personalidade, uma grande mulher, empreendedora, mãe, e tem muito a nos ensinar com a sua própria história, trajetória de vida. Seja bem-vinda, Bru. Obrigada, obrigada, gente. É um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho mais dessa experiência, de como é viver todos esses papéis que a gente consegue, com certeza, desempenhar com equilíbrio, tendo saúde mental, feliz, né, sem sobrecarga. Então, é disso que a gente vai falar. Trazer uma nova visão, né, sobre o que nós vamos falar aqui hoje. É perfeito. As pessoas acham que equilíbrio é perfeição, né? Mas é desafiador, pode não ser fácil, senão todo mundo era equilibrado, né? Mas é possível e a gente deve almejar isso, né? Por mais que muitas áreas nos desafiem, a gente tem que almejar, sempre evoluir, né? Verdade. Sempre buscar uma vida equilibrada, com propósito. Mas, Bru, para começar, nos responda. Lá vem. Empreender e ter filhos. É possível? É preciso escolher ou não? Não é preciso escolher. É possível, sim. Essa tem sido a minha realidade ao longo desse último ano. E é possível curtir a maternidade e também ter uma empresa crescendo cada vez mais. A minha experiência é que nesse último ano nós crescemos mais de 50% de faturamento e eu estive pouquíssimas vezes na empresa. Como empreendedora, poucas tiram, né? Eu sei que hoje muitas empreendedoras não tiram nem sua licença maternidade, o que é muito triste, porque a gente empreende para ser livre e, no fim das contas, a gente trabalha muito mais do que na CLT. Então, eu fiquei 6 meses off, deleguei, meu time tocou a empresa. Depois, eu passei aí uma vez por semana para fazer reuniões de alinhamento e depois 3 vezes por semana na parte da tarde, só para estar lá, para sentir a energia e estar mais próximo. Então, eu consigo curtir, ver minha filha, ter muitos momentos com ela ao longo do dia e a empresa segue crescendo. Ai, Uau, que case, hein? Que maravilhoso. Que case, Nossa. vamos organização. explorar muito isso. Não, e organização também, né? Total. Aquilo que a gente estava falando antes, né? A maternidade, ela vem, assim como o dinheiro, ela vem para potencializar o que a gente já é. Então, se a gente é uma pessoa que busca evolução, organização, planejamento, com a maternidade não vai ser diferente, né? Então, planejar, se organizar, buscar ser uma mulher de ordem, né? Colocar ordem em casa, nos negócios, na empresa, isso facilita a tua vida. Então, sim, é possível. Muitas pessoas acabam ficando com sobrecarga porque vão deixando a vida levar elas, né? Deixa a vida me levar, sem processo, sem olhar
né, para certas áreas que são importantes. Então, que É, bom a gente- saber que é E a que é gente também possível. acredita que a gente cresceu, né? Sendo que muita coisa, com muita expectativa sobre nós, e a gente acredita que a gente precisa dar conta de tudo sozinha para, assim, daí sim a gente ter valor, como uma forma de, nossa, eu carrego o mundo nas costas, dou conta de tudo. As E no fim famosas das mulheres contas, guerreiras, né? mas no fim das contas a cansadas. gente não dá conta de tudo, porque aí a gente não tem saúde mental, enfim. E por falar em crescer, Bru, conta um pouquinho para nós como foi o teu crescer, a tua história, a tua história no empreendedorismo também, que a gente gostaria de saber. Vou contar então, vamos lá. Por onde eu começo? Eu sou filha de pequenos agricultores e eu sempre começo contando isso, porque eu tenho muito orgulho de onde eu vim. Eles são a minha base, a minha raiz, né, o que me sustenta em pé. E até os 18 anos eu capinava, eu sempre conto isso, né? Não parece, né? Plena e próspera, né? Não, total. É o case da mulher plena e próspera. Mas eu capinava, morava na roça, no interior. Meus pais ainda moram lá. E eu sou uma improvável, porque o meio onde eu nasci, cresci e me formei não era propício para que eu me tornasse uma empresária de sucesso, uma mulher de negócios. E, no fundo, eu nunca imaginei que eu me tornaria uma referência, né, uma inspiração para outras mulheres. Então, morei no interior até 18 anos, fiz faculdade de História, me formei professora de História, com bolsa do Enem também, com muito esforço. E passei num concurso público, comecei a dar aula, e depois de 3 anos dando aula, eu vi que ali eu não ia conseguir alcançar todos os meus sonhos. Eu mal conseguia me sustentar com aquele salário de professora. Eu pensei, puxa, eu me ralei uma vida inteira. A gente passou tanta necessidade com os meus pais, a minha família. Eu pensei, não me ralei tanto para fazer uma faculdade para chegar só até aqui, para não A vida não é só conseguir, isso, né? para não conseguir realizar os meus sonhos. E aí eu Então, tu larguei sempre foi uma tudo. mulher ambiciosa. Sempre quis mais, eu queria mais. Apesar de que a minha visão ela ainda era muito limitada, mas eu sabia que eu queria muito mais do que lá onde a gente vivia, do que onde a gente morava. Eu queria conhecer o mundo. Nem sabia muito bem o que do mundo, mas eu lembro que quando eu dava aula, um dos meus sonhos era, eu ainda não fui, né, mas quero conhecer, era o Egito, ou conhecer todos os lugares que eu falava. Então, Roma eu conheci legal. o Coliseu, então para Sim. mim era Foste mais pedida em casamento lá, É. inclusive. Sim. Então era uma realização que quando eu estava dando aula eu pensava, nossa, eu quero muito visitar esses lugares. Legal. Mas como professora eu mal conseguia me sustentar, como que eu ia viver esses sonhos? Uma vida inteira eu ia ter que ficar juntando dinheiro para comprar uma casa, então eu pensei, não, se eu cheguei até aqui eu posso mais. Eu quero mais do que isso. E aí eu tive uma oportunidade eu tinha um namorado, morava lá em Osório, e ele veio para Porto Alegre e falou, olha, tô indo embora, vamos? E aí eu falei, vamos. Cara, e na coragem. Aí pedi exoneração do meu cargo público, todo mundo achou que eu tava maluca, que eu era louca de largar um concurso público que, na época, era o sonho de muitas pessoas, isso 10 anos atrás. Não, e continua sendo, né? Porque muitas pessoas ainda acham que o concurso público é a segurança. É, segurança. Total. Ainda A é. gente tem essa visão Não, ainda. a minha mãe me manda mensagem até hoje, falando, filha, abriu o concurso. A Eu, minha obrigada. mãe, a minha Abriu mãe, a concurso, mesma obrigada. coisa. Minha mãe porque as mães não entendem muito o que a gente faz hoje em dia, essa geração Não, do empreendedorismo no digital. Como assim empreender no digital? Né? Que tu não bate ponto, que tu não sai todo dia para trabalhar, porque muitas vezes a gente tem a possibilidade de trabalhar home office, né? Então, para elas têm uma dificuldade muito grande de conseguir entender que o nosso trabalho é aqui, que a gente consegue ter essa flexibilidade. Minha mãe, até hoje, minha filha, faz concurso, vai pro concurso público, isso é uma garantia, uma segurança pro resto da vida. Eu, tá, mas é essa segurança só do dinheiro que eu quero? É isso que a gente tem que pensar, né? É só o exatamente. dinheiro que importa na segurança mesmo? E sem contar que muitas vezes vai ser o teu teto, né? É. Ao invés de ser o teu chão, vai ser o teu teto. Olha quanto a Bru cresceu. Imagina se ela estivesse ainda lá, né? Naquele cargo público. Exatamente. E Deus também, né, nisso. Deus, não, os nossos planos, eles não seguem, mas Deus
ele vem aprimorando tudo, né? Eu Ele falo que aperfeiçoa. Deus é o maior empreendedor, Ah, é né? verdade. É o Ele nosso é o sócio. criador, é o nosso sócio. Então, ele tem prazer em ver as filhas cocriarem. E aí, quando o Flávio Augusto, da Geração de Valor, fala muito isso, estabilidade não existe. Então, não existe nem para um funcionário público. E a Não. partir do momento que tu vai ressignificando, aí tu pensa, não, estabilidade não existe, isso é uma ilusão. Eu tô sendo covarde. Porque uma coisa é tu passar no concurso público por vocação. Outra coisa é por medo. Por Medo. realmente. Ou por pressão. E aí eu paro e penso, gente, eu sou a filha do maior empreendedor do mundo. Eu sou filha do Deus Todo-Poderoso. Ele me pede essa coragem, essa ousadia. E empreender é muito sobre isso, né, Bru? É, Mas enfim, voltando pra tua história, o que tu estava falando, tu sempre foi, então, muito inconformada. muito. Isso que foi o que te gerou esse movimento. Sempre me inconformei com a minha realidade. E no fundo, eu sempre acreditei que eu merecia mais e que eu podia mais, sabe? Olha que importante isso, mulheres. Entender que a gente merece mais. E ir em busca desse mais também, né, Bru? Com certeza. Os meus pais, a gente nunca teve, assim, muito dinheiro, né? Era muito difícil, mas eles sempre nos desenvolveram muito a autoconfiança em nós, sabe? Sempre Perfeito. mostraram pra gente que a gente era capaz de qualquer coisa. Muito bom. De ter uma realidade diferente. Isso me impulsionava também, que eu queria ter uma vida diferente, uma realidade diferente. E meu pai e minha mãe falavam, estuda, minha filha, estuda para não ter uma vida sofrida que nem a gente, uma vida difícil. E aí aí eu vim para Porto Alegre, no início ganhava R$ 1.200 num trabalho que era operacional, numa empresa de transportes, era o que tinha, então ganhava menos ainda do que como professora. E depois de um ano eu consegui um cargo no ramo de seguros, né? Consegui um emprego numa empresa de seguros, mesmo sem saber nada sobre isso. E aí foi ali que a minha vida começou a mudar, porque a gente tem que saber olhar para as oportunidades, né? As pequenas oportunidades. Às vezes a gente espera que para minha vida mudar já vai aparecer o emprego dos meus sonhos no Muito cargo bom de isso, alto né? executivo e essa é a oportunidade que eu tô esperando. Eu quero que minha vida mude, mas eu tô esperando aquele cavalo branco passar. Um momento perfeito. Um momento perfeito. Só que não é assim. São pequenas oportunidades. Se a gente souber aproveitar as pequenas oportunidades, as coisas vão acontecer. Então, a minha oportunidade foi de ter entrado numa empresa que é milionária nesse ramo de seguros, onde eu vi que era possível alcançar tudo, porque lá, a primeira vez que eu vi, assim, quando eles me mostraram quanto eu poderia ganhar de comissão se eu vendesse, se eu fosse boa, eu pensei, meu Deus, com uma venda eu posso comprar um apartamento. A vida Sim. inteira eu ia ter que juntar, que na época R$ 100.000 comprava um apartamento, agora não. Sim. Mas eu pensei, meu Deus, como professora a vida inteira eu ia ter que trabalhar para isso e eu não ia conseguir. E aí eu pensei assim, eu vou dar a vida por isso aqui. Eu já amo isso aqui, porque isso aqui, o que para mim, assim, as pessoas às vezes elas estão procurando o que eu vejo. Para mim, a profissão, ela é um meio, né? O meu trabalho, ele é um meio. E qual sempre foi o meu grande objetivo? Mudar de vida, ter uma vida diferente, realizar meus sonhos, conquistar tudo que eu sonhava. Então, quando eu via que aquele meio me permitia isso, cara, aquilo era tudo para mim. Tu se apaixonava se pelo Eu me processo. apaixonava por aquilo ali, porque Perfeito. eu via que era aquilo que ia me levar onde eu queria chegar. E aí eu trabalhei 3 anos nessa empresa e muito inquieta, assim. Eu nunca lidei muito bem com ordem, com chefe, com as coisas assim. Eu sempre queria fazer as Engessadas. coisas engessadas, assim. Acho que empreender para mim ele é sinônimo de liberdade. De Perfeito. todas as liberdades que eu possa conquistar, né? Liberdade Perfeito. geográfica, liberdade de tempo, mas uma das principais é liberdade para eu fazer as coisas do jeito que eu quero. Para eu colocar a Pra tu minha. criar do teu jeito, né? Para eu Colocar a colocar a tua minha essência. identidade, para eu colocar a minha Perfeito, essência. perfeito. Sabe? Lá eu não podia fazer as coisas do meu jeito, sabe? Era uma empresa super tradicional, já estava essa onda, assim, de internet. Eu queria poder falar mais, mostrar mais, não podia, era proibido na empresa mostrar, sabe? Bastidores, qualquer coisa. E aí, com essa inquietude, eu fui demitida, né? Porque eu briguei com o meu chefe. Olha como Deus faz, né? maravilhoso. Eu fui demitida porque eu batia muito de frente com o meu chefe e chegou uma época que, assim, não dava mais, né? Eu era muito rebelde. Embora eu fiquei Quem 3 nunca? anos nessa empresa, eu entrei ganhando R$ 2.000 de carteira assinada, mais comissões, e ano a ano eu consegui aumento. Foi de 2 para 4,
e depois para 6 mil. Então, comecei, daí fiz um bom trabalho, fui lá e pedi aumento. Depois fui lá de novo, recebi uma proposta para sair. Falei para ele: olha, recebi tanto, eu quero saber se vocês pagam para eu ficar. E fiquei. E aí, enfim, eu consegui crescer lá dentro, mas chegou no momento que eu queria fazer do meu Expandir, jeito. É. E aí, comecei a empreender e o primeiro ano foi um fracasso Quando é que total. foi isso, Bru? Faz quanto tempo? 2018, 6 anos. 6 anos agora em 2024, fechou. Agora esse ano vai fazer 7. Não, e isso é muito importante Sabe o falar. que eu que acho 6 pouco anos, tempo? né? Não, mas Eu 6 acho pouco anos. tempo. É pouco tempo. Porque A tem gente vai parar coisas pra que é pensar, me mas- dê 10 anos. Tem coisas que menos de 10 anos esquece, né? Mas é que aí vai Mas, de tu cara, estar embaixo do que pra Deus ver, fala pra pra ver ti, como né? não tem É que a gente é tempo muito. Não, pré-determinado, e a gente é muito estabelecido. imediatista É também. aí que tá. Exato. 6 anos, por exemplo, pra quem é imediatista, 6 anos é muito tempo. E eu falo porque eu sou imediatista. É. Então, pra mim, 6 anos já é bastante tempo. Só que isso fez diferença. Tu estar ali, mesmo que o primeiro ano tenha sido um ano ruim. Exatamente. E é o não Conseguiu. desistir, né? Eu acho É que um não o desistir. importante do empreendedor é isso. Ele não desiste. Resiliência, né? É. A gente é persistente, a gente Sim. gosta de sofrer. Quem empreende, quem tem o seu próprio negócio, sabe o quão difícil é empreender. Sabe as exatamente. dificuldades que é de ter uma empresa, ter um negócio, legalizar, fazer tudo certinho, né? Dá mais vontade de desistir do que continuar. Mas como é importante aquilo que tu falou, a tua identidade. Foi isso que te motivou, né? Muitas vezes a gente entra em qualquer trabalho, emprego, qualquer coisa por conta do dinheiro. Isso não se sustenta a longo prazo. Quando a gente coloca a nossa essência, quando a gente busca alcançar o trabalho através de quem a gente é, e é isso que nos motiva todos os dias, não é o dinheiro. Então, por mais que tenha dado errado no primeiro ano, tu não desistiu. Por quê? Porque tu tinha um porquê muito grande. Exato. Tinha. E eu sempre pensava, né? Às vezes a gente começa numa coisa e não espera o tempo suficiente. Durante muitos anos, a Carol Heck falava muito isso, assim. Eu falava assim, eu tinha uma força que eu não sei de onde vinha. Eu sempre falava isso. E a Carol falava, isso é Deus. Isso sempre foi Deus. Verdade. E depois de um tempo eu fui tendo Eu mais lembro disso, intimidade. ela me comentou isso. Ela me comentou que, eu tô falando de Deus pra Bru. Ela tá começando a se abrir pra Deus. Eu acho tão bonitinho. E aí eu comecei a ter mais intimidade com ele e ver, nossa, sempre foi ele. Sempre Sempre é ele. Então, mas no início do teu empreendedorismo, então tu era aquela mulher empoderada. Forte. Isso? As guerreiras. As da guerreiras. Canudadas, ai, digo eu, porque eu era assim, né? Sim. Aquela que buscava os títulos, né? Sempre. É que a Sempre. gente vê muitas vezes que o nosso valor tá nos títulos, né? E a gente esquece que o nosso valor tá em ser e não em ter. Com Exato. certeza. Tu sabe, Beta, que foi através de ti que eu passei a refletir muito mais Olha das só. tuas Ai, reflexões e do que tu trazia, que eu passei a refletir muito mais sobre isso, sobre essa questão do feminismo, sobre o meu posicionamento e trazer clareza e me transformar no que eu me transformei Mas hoje. sabe, Bru, e ver de outra Fico forma. até emocionada de saber que eu sou um tijolinho nessa construção. Tu também me constrói muito. Mas é isso, a gente vai seguindo a manada. Muitas vezes a gente está replicando falas, pensamentos, comportamentos que não é bem isso que a gente quer. A gente só vai repetindo. Então, por isso que a gente tem que ter um senso crítico. Eu incentivo muito no Shawil, no nosso clube do livro, em tudo que eu faço, os meus discipulados. Seja uma mulher com senso crítico. Seja uma mulher inteligente. Uma mulher que para e pensa, peraí. Eu tenho o meu próprio pensamento, tô construindo aqui o que eu de fato acho que é legal, ou tô só repetindo uma manada? E o feminismo é isso, é esse movimento, que nem um câncer, que vai se impregnando de forma muito sutil, e quando eu vejo a gente só tá replicando, achando normal coisas que eram para ser só comuns. É, Né? Aquilo que a exatamente. gente estava falando antes do podcast, infelizmente, muitas coisas são comuns, mas não quer dizer que isso seja normal, e a gente não pode aceitar o que não é normal. E infelizmente a gente vai aceitando essa questão do empoderamento feminismo, né? E assim, é o que tu estava falando antes, você sempre foi uma mulher ambiciosa e a ambição não é errada, né, Não. Bru? Não é, Com certeza. eu gosto muito daquela da ambição e a ganância, né? sempre Não, a diferença, a né? ambição a gente precisa ter, porque é a ambição que nos move, move, faz crescer. nos tira tu da era zona de Tu era conforto. inconformada, tu queria algo mais, tu sabia que a vida tinha reservado algo mais pra ti, e tem.
E a gente não pode se conformar, né? E a ambição nos ajuda nesse sentido. Mas muitas vezes a motivação que é errada. Não é a ambição, é a motivação. Então hoje a gente quer ser plena e próspera, né? Que é o nosso jargão, mulheres plenas e prósperas, é para quê? É para ajudar os outros, é para formar tua família linda, é para, sabe, para bens tão maiores que transcende, não só para comprar a bolsa X, em que o pese seja muito carro, bom também, mas X. muitas vezes a gente está muito pelo materialismo, né? É, Muito só pelo materialismo. E a gente vai, a maturidade, né? A maturidade certeza. vai. Com certeza não foi só eu, não foi porque eu falei, é porque tu já estava nesse processo e tu. Isso aí que a Roberta falou faz sentido. Não é porque a Roberta está falando, Sim. é porque o teu espírito, a tua Já tava alma incomodando. Já estava tava pronta para aquele pronta momento. para receber aquela palavra. Porque quantas mulheres me seguem e só passam batido? É, Né? e eu acho que, assim, essa questão desse nosso posicionamento, dessa coisa do empoderamento, ele é, no fundo, uma falta de autoestima, uma falsa autoestima. E eu tinha isso. Por quê? Porque daí a gente quer fazer mais e mais para se validar, para provar, para mostrar. É por isso que a gente quer mais títulos, é por isso que a gente quer uma guerra, né? A gente está numa guerra, né? Essa geração contra os homens, para nos provar, para nos mostrar. E a gente acaba querendo essa validação do outro. A partir do momento que tu te valida, que tu acredita em ti de verdade e que tu não depende mais Porque tu disso, encontra a identidade em Cristo, né? aí A gente falou isso no Aí primeiro não episódio, né? precisa, Tu sim. contou tua testemunha, tua história, né? Sim, É. e ela trouxe muito isso, essa questão da autoestima. De tu não ter autoestima, tu realmente vai aceitando. E vai buscando, né? Eu tu vai lembro buscando que preencher durante de outras formas. toda a minha trajetória no direito, tudo era o mais difícil. Era a cadeira na faculdade com a professora mais difícil. Era a prova da ordem a mais difícil. Ah, não, é constitucional na OAB, tem que ser o mais difícil, porque o tempo todo eu tava querendo provar que eu poderia chegar lá. E quando a gente chega lá, tu faz a prova mais difícil, tu passa na melhor cadeira, aquela mais difícil, chega lá e ainda tá o vazio. Claro. Não, e o pior, Não não preenche. tem problema tu querer buscar o mais difícil mesmo, se fosse algo pra ti. Não, mas é pra provar pros validação. outros. É a Essa validação da coleguinha, é a Exato. validação de um pai, de uma mãe. Né? É isso aí. Isso Geralmente que é a gente- nossa criança Interior. que está buscando essa validação. Exatamente. Porque a gente é cobrado muito dos nossos pais, né? Acho que no primeiro episódio, segundo episódio, a gente acabou conversando sobre isso, de que a gente vem de mães feridas, de famílias feridas, né? Exatamente. Então, muitas vezes, a gente veio de uma geração onde o patriarcado, que se falava, né, era muito opressor, né? Então, os homens eram muito grosseirões, né? E as mulheres eram reprimidas, elas não tinham voz. E aí, por isso que a gente entra nessa questão do feminismo, né? Do porquê isso. Porque de um extremo, machismo, foi para outro extremo, feminismo. E o que a gente busca é o quê? É o equilíbrio. equilíbrio. E aí, essa É o meio geração ambiente. de mulheres vieram. Não te preocupa em casar e ter família, te preocupa em ter carreira, né? Em Outro extremo. conquistar o teu dinheiro, a tua independência financeira. Não depender de homem pra nada. E aí a gente vai em busca desse ter. É os currículos, os diplomas na parede que a gente vai buscando, né? É mais um MBA, é mais uma pós, é mais um curso. E a gente vai deixando cada vez mais a essência feminina, que é o ser, que é a beleza, que é a doçura. E nos tornamos duras. Duras, amargas, endurecidas. mulheres amargas, E quando a frustradas. gente fica dura, a gente não consegue ser cuidada. E aí, um certo tempo depois, a gente sente falta. A gente não permite ser cuidada. Não, porque a gente dá tá conta, dura, né? E daí a gente se sobrecarrega. É aquilo. Daí a gente não é humilde. E aí a gente vai- fica orgulhosa. E o A orgulho gente é o vai pior dos vivendo pecados, aqui, ó. né? Vai sendo uma bola de neve e só vai aumentando. E as mulheres não conseguem ver que elas mesmas causam o próprio sofrimento. Exatamente. Cansadas, exaustas. Enquanto os homens estão cada vez mais frouxos, que a gente vê aí. A gente vê uma geração de homens Como falou frouxos. meu marido no segundo episódio, não seja um banana. É, exato. A gente vê uma geração de homens frouxos que não sabem dar conta do recado. E a gente vê uma geração de mulheres cansadas indo pra guerra. E os homens dentro de casa jogando videogame. É. Não, porque se cansaço fosse garantia de sucesso, né? Mulher cansada e tava milionária. E a gente sabe que eu fui uma mulher cansada, eu não tava milionária, eu estava bem financeiramente, porque o trabalho compensa, isso é verdade. Com certeza. Só Mas a que preço de quê? de quê?
de uma saúde, de um relacionamento, de tudo, da leveza, de não conseguir ver beleza no detalhe, numa flor, de ter uma casa arrumada, coisas muito simples que hoje eu vejo que eu quero e eu faço na minha casa. A gente endurece o coração, né? Total. Endurece muito. E falaremos muito sobre feminilidade aqui ainda. Muito. Mas eu quero saber. Voltando pro teu empreendedorismo. Então, o início do teu empreendedorismo foi muito difícil. Acho muito importante tu trazer isso, até como uma palavra de motivação e esperança para as pessoas que estão empreendendo, que estão nessa fase difícil, né? O primeiro ano foi muito difícil, principalmente porque não tem um treinamento para empreender, né? A gente geralmente começa a empreender por necessidade, né? Que nem eu, fui demitida, comecei a empreender. Queria, já planejava, mas foi ali na hora. E a gente não tem a mentalidade ajustada para empreender. Na verdade, esse trabalho que vocês fazem é isso que desenvolve essa mentalidade, essa visão que a gente precisa ter para empreender e para a vida como um todo. Então, foi muito difícil porque eu ainda tinha a cabeça de CLT. Eu falo muito lá no meu Instagram que eu fazia cada uma, gente, que é inacreditável, assim, é inacreditável, em vez de investir o dinheiro nas coisas certas, em vez de colocar energia nas coisas certas. A primeira coisa que eu pensava, assim, quando eu comecei a empreender, eu sempre queria dormir até tarde, né? Eu sempre gostei de dormir, era uma luta, minha mãe acordava a gente para ir para a escola, eu voltava a dormir. E aí a primeira coisa que eu pensei quando eu tive a empresa, eu disse, agora eu vou acordar a hora que eu quiser. Não tenho mais horário, ninguém me Não manda. tem mais chefe. Quanto mais tu trabalha. E aí, essa não foi a realidade. Eu passei a trabalhar 12 a 15 horas por dia. O primeiro ano a gente planta muito, mas os principais fatores que me fizeram, assim, fracassar, digamos, no primeiro ano, né, quebrar, que eu encerrei o ano com mais de 50 mil de dívidas e ganhava muito menos do que eu ganhava antes como CLT, foi porque eu não tinha clareza ainda, eu não tinha um público definido, eu atirava para tudo quanto era lado. Não tinha o porquê bem definido ainda. Não estava tudo, assim, claro e fazia os investimentos nas coisas erradas. Então, teve um momento que eu parei, falei, não, tá tudo errado. Eu não desisti porque eu pensava assim, olha, a gente desiste, que era o que eu tava falando, a gente desiste muito fácil. E daí, às vezes eu penso assim, tu começou aqui, tu já tá aqui no meio do caminho. Aí você desiste, aí vai começar do zero até chegar aqui de novo. Então, ajusta a rota e continua. Essa mentalidade de desistência não faz sentido. Não. Porque você vai demorar mais tempo Mais ainda, tempo. porque até chegar ali naquele momento. Então, eu pensava assim, então tá ruim aqui, preciso de dinheiro, mas até eu arrumar um emprego, até eu começar a ganhar, até eu estar bem nesse emprego. Vou começar outro negócio, vai ser muito mais difícil. Eu não tenho um plano B, é isso aqui. Se outras pessoas fizeram, eu vou ter que conseguir fazer. Mas aí eu precisei mudar muito. Eu mudei meus hábitos, eu mudei minha mentalidade. Na época eu era muito festeira, o primeiro ano eu era festeira. Era uma outra Mulheres energia. festeiras aí, ó. Anotem. Todo mundo já teve o seu momento. Era outra energia, outros hábitos. Eu passei a ler todos os dias, porque eu lia antigamente. Depois eu parei um pouco, passei a ler todos os dias. Fiz treinamentos, fiz cursos. Mudei totalmente, assim. Uau. Comecei do zero, assim, como se fosse um resetar e começar. E aí as coisas foram fluindo. E eu sempre falo, assim, isso eu falo muito porque na minha vida aconteceu muitas vezes. A gente não espera Deus fazer o milagre. Porque eu sempre falo assim, eu aguentei até quando eu achava que eu não podia mais aguentar. Eu pensava assim, meu Deus, não dá mais, não dá, não tem como. E aí, quando eu aguentei além, sabe, um pouquinho além, Deus agiu. Naquele momento. Só que a gente não espera, a gente desiste antes. A gente desiste um pouco antes. A gente dele acha que agir. Deus não ouve, né? Que ele não tá fazendo nada. E aí Deus agiu, as coisas, eu mudei para que isso acontecesse, né? Porque a gente tem que fazer a nossa Não parte. é ficar no sentado. É, Sentado no sentado sofá no também. É oração, não. oração, né, gente? É orar e ação, né? É um trabalho de cooperação. É, os não, dois total. juntos, né? E aí as Perfeito. coisas começaram a fluir, veio justo o ano da pandemia, em 2020, daí eu mudei totalmente meus hábitos, a questão de gastar, de reduzir custos fixos, mudei totalmente dentro da empresa, me tornei uma especialista, isso foi um divisor de águas. Eu sei que tem gente que é contra ser especialista ou não, mas eu acredito que quando tu te torna especialista, a comunicação, ela fica mais assertiva. Com Nicho. certeza. O teu público-alvo, tu sabe como falar, como te comunicar, tu sabe onde encontrar. Porque eu trabalho com seguros. Qualquer pessoa
consome seguro. Mas se eu falar para todo mundo, eu não falo com ninguém, Perfeito. porque eu não consigo ter uma comunicação assertiva. Então, eu encontrei um nicho que é, hoje, só 4% dos corretores atuam com ele, que é um nicho diferente. Comecei a trabalhar ele, me posicionar nas redes como uma especialista e, de fato, me tornei uma especialista. Então, aí eu consegui fazer todas as estratégias para captar clientes de acordo com isso, porque antes era muito amplo, então eu nem conseguia pensar. E eu tive esse insight, sabe como? Quando eu parei um dia, eu falei, tô lascada, o que que eu preciso fazer? Aí eu chamei os meus amigos, a Roberta conhece, a Gabi, o Júnior, eu tenho tipo um mastermind, pessoas que eu confio, eu falei, amiga, para ti uma empresa referência, o que que ela é? O que que ela precisa ter para ser uma empresa referência? Olha o seja, poder de ter pesquisa. pessoas. Não, é Pesquisa humildade. de público. E a humildade de Coração pedir ensinado. ajuda. Humildade, porque muitas vezes a gente tá aqui, ó, querendo manter a pompa, né? Até para os nossos amigos e familiares. Não Mostrar que quer tá tudo demonstrar bem. vulnerabilidade, não é sobre humildade, né? De, amigo, vem cá, amiga, me ajuda. O que que é? Isso. E a Gabi, eu sempre repito essa frase em Gabi é todas as palestras, porque ela falou para mim, uma empresa... Gabizinha, se você tá assistindo, te amamos, amiga. Volta logo. Volta logo, é verdade. A gente falou com ela ontem. Se você... Ela falou assim, para mim, uma empresa que é referência, ela é especialista em algo. Uau. E ela falou uma frase que eu sempre repito. Se tu tem um problema do coração, tu procura um clínico geral ou um cardiologista. Perfeito. E para mim, essa Fez foi muito a sacada. sentido. Fez muito sentido. Sabe aquela chavinha que vira? Aí eu perguntei para outra pessoa, falou a mesma coisa de outra forma. E é isso. E aí eu falei, pronto, eu estava anunciando produtos que não eram rentáveis, fazendo uma salada mista, falando sobre um monte de coisa, sendo que eu posso canalizar e falar exatamente só daquilo Gastar que me traz energia retorno, no que gastar traz energia retorno, com né? aquilo que é de fato rentável, enfim. E aí eu mudei a direção e desde então A mudei única tudo. coisa. Tem um livro, eu não li esse livro ainda, vocês já leram? Sim. Tem um Não. livro, A Única Única Coisa, Coisa. tá na Pra minha focar. lista. É isso, é. O foco também fala, tem um Porque daí livro tu Foco, dissipa né? a tua energia, né? Tu atira pra todos os lados. E vão ter, de repente, nichos, né? Que vão funcionar de forma mais generalista, né? Ok, mas tem... É muito importante tu conhecer a dor do teu Isso, cliente, né? isso. E como que tu Exatamente. soluciona aquilo ali. Porque quem dá tiro pra tudo quanto é lado, uma hora consegue atingir o alvo, mas é muito mais fácil quando tu já tem o alvo certeiro ali. Não, quando já tá e certo. Sem contar o processo, né? O cansaço que tem, porque tu tá atendendo vários, tu tem que estudar muito de várias áreas diferentes, né? E assim, quem faz tudo ao mesmo tempo Não faz nada. não faz nada Bem feito. bem feito. E para mim, a repetição te torna É. excelente. É verdade. Fala isso, Quanto o João mais... Jota, né? Já. A constância. Não, o Paulo Musi. Paulo Tu Musi. é a soma dos teus hábitos, a É. repetição. Pra uma mim, coisa assim, Perfeito. todo dia eu falo sobre aquilo. Eu falo muito bem sobre aquilo. Então, eu consigo explicar para o cliente, eu me tornei técnica, eu aprendi, porque eu repito muito aquilo ali. Então, Perfeito. a gente se torna muito E bom mas quando a gente faz isso e tu consegue ver mais. Então, como especialista, eu consigo ver tudo que existe de melhor, eu busco tudo que existe de melhor para o meu cliente, eu estou atenta a tudo que existe no mercado daquilo ali. Porque Perfeito. se tem muita coisa, tu não consegue. Sim. Eu passei Atender tudo. recentemente por essa visão que tu teve, porque na consultoria de imagem e estilo, e existem muitos estilos, né, gurias? Uhum. Existem, mas eu pensei assim, eu não quero abarcar todas. Eu não vou, o meu público vai ser a mulher que é mais clássica, que é mais elegante, Que se eu não conecta vou- contigo. se conecta Exato. comigo. Não é que eu vou replicar várias Robertinhas por aí, mas assim, até porque não posso. Não né? seria nenhuma, não teria nenhum problema. Essa elegância. Mas assim, eu não posso trazer só o meu, claro, tem o meu olhar, elas me contratam pra isso, né? Mas eu não posso trazer só o meu gosto pessoal. Tem um porquê ali, né? Mas eu não vou abarcar todos os gostos, estilos. Então, aquela mulher mais criativa, mais fashionista, ela não vai ser minha cliente e tá tudo bem. Exato. Eu comecei a prosperar mais depois disso. Quando eu não vou abraçar todas as mulheres, todas as clientes, eu vou focar naquele estilo. É que naquela o mulher teu que cliente, ele se identifica comigo. conecta, na realidade, com o teu estilo de vida, né? É. isso. Exato. Então não tem... Não, Ou, eu, no por caso exemplo- da Brooke, não tem muito o estilo de vida, mas o produto mesmo. Mas Isso. aquele produto específico que soluciona Aquela dor. específica, né? o estilo de vida é o teu negócio em É. si, né? Que hoje em dia, nas nossas redes sociais, As não tem... narrativas, né? Não tem mais como a gente separar o pessoal do profissional. E- Somos a mesma pessoa, né? Deixa O eu te tempo perguntar, todo. Bruno, tu disse que tentou desistir, né? Pensou em desistir logo no primeiro ano. Mas e depois? Como é que foi?
Depois eu Deslanchou? nunca mais pensei em Nunca desistir. mais. Não, porque a empresa começou a prosperar, eu comecei, de fato, conseguir organizar minha vida, começou a crescer, eu comecei a ser vista daquela forma, e desde então, assim, não tive grandes problemas, assim, foi só melhorando os processos e aí passando Uau. todas as etapas de, né, passei por aquele sufoco de primeiro fazer tudo sozinha, trabalhar, Sim. trabalhar, trabalhar. Eu precisei, na verdade, quando eu abri a empresa, eu abri com um ex-colega, que ele saiu da empresa, a gente ficou 1 ano e a gente se deu muito mal e a gente já tinha um escritório muito legal, porque ele tinha um escritório muito legal. E quando eu tive que retroceder, que deu tudo errado, eu me preocupava muito com o que os outros pensavam, mas eu tive que sair desse escritório, eu reduzi todos os custos, eu fui para home, mudei totalmente, porque o que importava de fato era o resultado, né? O que tinha de resultado, o que eu podia economizar, o que de fato fazia sentido. Eu não atendo clientes, eu não recebo clientes, então para mim não pra fazia que assim, ter não uma polpa de precisava escritório, ter né? aquilo para aparecer. Então, às vezes a gente quer começar grande, né? ego. Empreendendo por ego. Sabe? Uhum. Eu vou iniciar aqui o meu negócio, sendo que eu poderia daqui a pouco iniciar em casa, Sem devagar, tantos em custos home, sem fixos. muitos custos fixos, sem, né, fazer loucura e aos pouquinhos ir crescendo. Então, eu fui aprendendo muito isso e esse foi um dos grandes erros do início, o ego, né? A gente querer parecer muito mais do que de ser. fato, né? Tem um versículo que eu amo, que eu falo que é um versículo, deve ser o versículo de toda empreendedora, que tá lá em Zacarias, que é não despreze os pequenos começos. Então não queira ser uma empreendedora de palco, sabe? Abrace esses pequenos começos, e esses pequenos começos bem feitos no início é o que vai fazer tu ir crescendo. Então muitas pessoas já querem, né, Começar grande. O grande. o palco ali, os holofotes, tudo, e é isso muitas vezes que vai te quebrar, né? É o que quebra, É. geralmente. Sem contar que tu te adaptou. Eu vejo que empresários de sucesso fazem isso. Quando consegue. Flexibilidade. se É o equilíbrio adaptam. muito perfeito entre a firmeza Mudam a e a rota. flexibilidade. É muito interessante. Mudam total a rota e vão para um. Que nem tu Mas- falou, eu retrocedi. Mas olha só o quanto a tua empresa avançou. Mas, Com Bru, certeza. ouvindo a tua história, que é maravilhosa, mas eu vejo que o teu ponto de inflexão, claro, são várias coisinhas, né, que vão acontecendo. O teu primeiro foi a saída do concurso concurso. público, né? Bah. Mas, assim, o teu ponto de inflexão recente, e muito, assim, da tua empresa hoje, foi a humildade. Eu consigo ver isso em ti. A humildade de pedir ajuda pros teus amigos, né, pros nossos amigos, pros teus amigos, a humildade, né, de reconhecer, não, deixa eu ver aqui o que outras pessoas podem me trazer de visão. E eu acho que é uma coisa muito importante nisso que tu tá falando, Beta, é o quanto é importante a gente estar cercado de pessoas, Masterminds, isso aí. Nossa. né, que vivem daqui a pouco Perfeito. aquilo que a gente quer viver. Isso Porque aí. muitas vezes a gente vai buscar conselhos com pessoas que não vivem Não. aquilo que a gente quer. E aí muitas vezes a gente erra. E não tem nem capacidade de pensar, né? E sonhar grande. Então, às vezes, ainda minam os teus sonhos, os teus E a planos. gente erra feio, porque a E gente o se deixa Shaw Yu influenciar. É isso, né? Exatamente. O Shaw Yu é esse mastermind, né, isso que a gente fala, busca. de união mesmo de mentes que estão focadas com o mesmo propósito. Isso é tão poderoso. Muito, Isso foi importante para tua trajetória, né? muito Então, importante. se a gente pode trazer duas coisas aqui muito importantes, é a humildade, seja humilde e se cerque de pessoas que vão te ajudar na caminhada. Tem um mastermind, né? Então, muito importante, Bru. A pergunta que eu quero fazer é como que a maternidade entrou na tua vida, Bru? Vamos para esse lado. Porque agora a gente já entendeu. Olha a cara dela de emocionada. Não, a cara dela de emocionada. Eu não quero dizer nada, mas já tô preparando o lencinho. Né? Chorona do jeito que sou. Porque a gente conheceu o lado da Bru agora, né? Empreendedora, empresária de sucesso, que conseguiu alcançar uma improvável escolhida por Deus. Mas eu acho que chegou um ponto da tua vida que precisava de mais alguma coisa. Precisava. Aquele preencher de verdade. Que é isso. A vida é sobre isso. É preencher. Né? E um filho, eu acredito que preenche tudo isso, né? Preenche. As gurias falam lá que eu era um botão de rosa e que eu desabrochei depois Ai, que lindo. da maternidade. A minha escolha da maternidade, ela não foi assim
o momento que eu decidi ser mãe não foi assim, agora é o momento que eu sinto que eu preciso me preencher. Ele foi bem racional, assim, bem de Perfeito. planejamento. Não foi sentimentalismo, Não, né? foi. Perfeito. Eu sempre soube, como eu falei aqui antes, eu não tinha aquele sonho desde criança. Meu sonho, a minha vocação é ser mãe. Uhum. Mas eu sempre soube que eu queria ser mãe. Eu não queria passar nesse mundo sem ser mãe, sem ter essa experiência, Deixar um legado. sem deixar um legado, sem viver isso. E aí eu antes, né, naquela Bruna lá, guerreira, que só pensava em carreira, em trabalho, tinha que ter muitos milhões na conta antes de ter filho. Quem não pensa assim? Sim. Só vou ter filho depois que eu nunca? tiver aquela Quem cifra. nunca, gente? Uhum. Quem nunca? Só vou ter filho depois que Só tiver nos aquela enganam cifra. em relação a isso, né? Porque a gente vai só protelando, né? Só protelando. É. E aí, eu conversando com muitas pessoas, eu pensava, não, com 37 anos eu vou parar para ter filho. Até lá tem muita coisa, tem que crescer a empresa, isso e aquilo. E aí, conversando com muitas pessoas, e muitas mulheres, inclusive, eu vi que elas me contaram, Bru, mas não é assim, é porque eu pensava assim. A hora que eu quiser, vai ser. Aí eu decidi engravidar, no mês que vem eu vou engravidar, porque eu que mando. Eu sou controladora. Sim. Eu decido, eu vou, eu faço e pronto. Eu Só que aconteço. porque E sou o eu, meu corpo foda-se. Minhas regras. Os meus hormônios, os meus óvulos, o meu útero que lute. E eu sempre falava assim. E Deus olhando isso. Deus Só olhando sentadinho isso. ali com um cafezinho na mão. Ai, pobrezinha. E aí, gente, eu conversei com muitas mulheres, elas disseram, Bruno, é assim, tem uma prima minha lá que tentou engravidar e levou tanto tempo. Tem a fulana, daí eu conheci pessoas que realmente estavam muito tristes, assim, porque estavam tentando e não estavam conseguindo. Eu falei, opa, acho que eu vou ter que mudar um pouquinho esses planos. Aí, aliado a isso, nós estávamos conversando com um amigo nosso, que ele já tem vários filhos, ele falou, olha só, casal, é o seguinte, vocês façam o seguinte, decide um ano, uma idade que vocês querem ter filho e tracem isso, independente do que estiver acontecendo na vida de vocês sigam isso. Porque senão sempre vem uma nova meta. Sempre vem um novo plano. Sempre tem, agora eu quero fazer tal coisa na carreira. Mas agora eu tô abrindo um escritório. mas agora não sei o quê. Sempre tem algo que Sempre daí tu... tem um empecilho. Isso, que daí tu vai deixando para depois, como se o filho fosse te impedir de fazer isso. Perfeito. Porque a gente vem com aquela ideia lá das nossas mães, da maternidade difícil, que depois que tu tem o filho, acabou a tua vida. Tu tá desgraçada. É. Parece que é uma Uhum. coisa assim, sabe? E não é isso, sabe? Não é isso. O filho só te impulsiona mais, ele só te dá mais força. E aí eu falei, não, então, com 35 anos eu vou parar de tomar anticoncepcional. Mudei 2 anos. Com 35 anos eu vou parar de tomar anticoncepcional para ter filho e independente do que estiver acontecendo, nem que a gente esteja quebrado financeiro, não importa o que estiver acontecendo. Eu e meu excelentíssimo combinamos isso. E aí, eu, de fato, parei de tomar anticoncepcional um pouco antes dos meus 35 anos. E aí, eu sempre dizia, conversei com Deus e vai ser só quando eu tiver 35. Só com Deus e vai ser quando eu tiver 35. Meu Deus, olha pra essas filhas dele, abusada, né? mimada, que ele tudo mimada. deve olhar e falar, ai, tudo mimada. Tudo O que que eu mimada. faço? E aí, Beta, tu tem... Na verdade, a Beta, ela tem muitas participações na minha vida e ela nem sabe. Olha só. E aí, a gente lembra, no casamento da Gabi, a gente conversando, e daí eu falei, eu nunca cuidei nada dessa coisa de fertilidade e tal, meu período fértil, nunca fiz nada disso. Daí tinha conversado com Deus e deu. E aí, eu comecei a cuidar, a partir daquele dia do aplicativo, que ela me mostrou um Eu te mostrei aplicativo. maravilhoso, que eu sempre cuidei do meu ciclo por lá. Olha só. E que aí, legal. eu engravidei. Olha só. Só que daí, rapidinho, 1 mês, eu acho, depois que eu cuidei isso, eu já tava mais de 6 meses sem tomar anticoncepcional, e daí, quando eu cuidei esse período e tal, eu engravidei. E aí, gente, foi um susto. Porque, na verdade, eu Eu tenho um susto. Era E aí o que eu foi um queria. susto. eu fiquei apavorada, porque quando eu fiz o teste a primeira vez, eu falei assim, sabe, assim, vou fazer aqui por desencargo. E... Mas não pode ter sido tão rápido assim. Sim, e por exemplo, mas não tá na idade que eu conversei com Deus, sabe? Então, eu fiz o teste, assim, e deu positivo, e assim, nossa, eu fiquei apavorada, assim, porque a minha empresa não estava estruturada ainda. Eu queria, mas eu ainda era sozinha. Então, como eu tinha conversado com Deus, que era só no ano seguinte,
que era só no ano seguinte, eu ainda ia começar esse processo de contratar pessoas e delegar, coisa que a gente tem muito medo de fazer e tal, que a gente acha que só a gente vai fazer bem Que feito, vai né? perder o E aí time. eu engravidei. E aí, nossa, eu fiquei maluca, assim, comecei a estudar um monte de coisa, pirei, assim, na hora, a gente acha que a gente tem que ser uma outra pessoa imediatamente, fica uma coisa louca. E aí, Sim, virei mãe agora, né? E aí, eu ainda não tinha estruturado esses processos da empresa, não tinha contratado ninguém. E aí, deu 2 meses. Quando passou o baque, comecei a pensar na estruturação da empresa. 2 meses e meio, mais ou menos, depois, eu perdi o primeiro bebê. E, gente, foi horrível. Foi horrível. Eu aprendi muito com essa perda, porque Deus me colocou no meu lugar. Sabe? Deus me mostrou com aquilo, eu aprendi que não é no meu tempo, que é no tempo dele. bom. E Uau. que não é a hora. Ai, nossa. Limpinhos, por favor, equipe. E que não é a hora que a gente quer. Perfeito. Só a hora que a gente quer. A hora que ele Determina. determina. Quem somos nós para controlar a vida? E, É que o plano dele é bom, perfeito e agradável. Então, e assim, a maternidade, ela, como um todo, desse momento, ela trouxe a Bruna de volta, sabe? A Bruna sensível. A Bruna que sente, a Bruna que não é essa rocha, essa coisa que nada abala. Quando eu perdi o bebê, lá no hospital, o Jonathan chorou e eu não tive coragem de chorar, porque eu quis ser forte. Tipo, sei lá, Até queria esse mostrar pra momento. mim, pros outros, Sim. pra médica, porque na minha cabeça a gente julga muito. Só quem passa entende. Só quem Antes de eu ter o meu bebê e de perder meu bebê, eu pensava assim, é horrível o que eu vou dizer, mas é verdade. Nossa, mas era só 2 meses. O que essas mulheres ficam chorando e sofrendo Nossa. tanto com um bebezinho que era tão pequenininho? Tipo, tu não entende a magnitude do que acontece, sabe? Tu julga, tu pensa assim, nossa, mas ela tá sofrendo tanto, sabe? E era isso que eu pensava assim, nossa, eu não posso mostrar pra médica que eu tô sofrendo, ela deve estar pensando isso. Nossa, mas recém era um bebezinho de 2 meses, sabe? Uma coisa horrível, assim, que tu sente, que tu pensa, que tu só entende outra mãe, que tu só entende quando tu perde um bebê, quando tu passa por isso, que tu entende que é uma vida, porque demora até cair uma ficha que tem uma vida dentro de ti, depois demora muito para te entender que quando tu te acostuma, que ela foi da noite pro dia, sabe? Simplesmente ela foi embora que gosto tu muito perdeu. de pensar que a vida é um milagre, né? E a maternidade é um chamado. Então, se tem mulheres que engravidaram ou que são mães, saibam que vocês foram privilegiadas e são abençoadas. Eu tô há 2 anos, eu não gosto de usar a palavra tentante, assim, porque eu não me coloco nesse lugar justamente para eu confiar em Deus. E saber que não sou eu que controlo, e saber que o tempo dele é perfeito. Mas eu tô há 2 anos aberta à vida como tu era. E não veio. Então não é tão fácil assim. Não é assim, gente. Não é. Saiba que se você engravidou, se você é mãe, saiba que você é privilegiada e abençoada, porque a vida é um milagre. Verdade. A vida é um presente, a vida é uma bênção. A gente vive Então, vários milagres quando a todos os gente dias, né? entende isso, a gente entende que ser mãe não é um fardo, é uma Não. missão. Com E o certeza. valor da vida que a gente dá, que é desde o primeiro dia de concepção. É né, Bru? totalmente diferente quando tu passa. Eu não era mais essa mulher que vê beleza em tudo, que é sensível, que é romântica. Eu não era. Como se isso fosse feio. É. né? E quando tu passa a ver assim, desde quando o bebê é gerado, que é um grão de arroz que tem um coração, e como o teu corpo se transforma, tudo que acontece contigo durante a maternidade, essa Nossa. conexão, nossa, vira a chave, muda totalmente, sabe? Tu muda Imagino. totalmente. Então, a maternidade, desde o primeiro bebê que eu perdi até, enfim, o nascimento da Celina, ele trouxe à tona de volta essa Bruna sensível, essa Bruna que chora, essa Bruna que sente, essa Bruna que sente culpa, essa Bruna que tem muitos medos,
porque antes era como se eu fosse uma rocha. Eu fiquei dura, rígida, para aguentar as porradas da vida, porque senão eu não teria chegado onde eu cheguei, sabe? Cada dificuldade eu teria caído, tombado. Então, eu fui ficando e trabalhar muito com o público masculino, a gente precisa também, né? Sim. E aí a maternidade, Exatamente como a gente falou antes, né? Tu se tornou dura. E aí, no momento em que tu mais precisou ser cuidada, tu não te permitiu ser cuidada. Porque tu tava ali sofrendo uma perda e tu quis ser forte. só que aí eu fiquei doente. Eu fiquei com uma depressão depois disso, não tinha vontade de fazer nada. Muito coisa que eu não imaginava, aquela mulher forte, E que, às vezes, poderosa. nós, né, julgamos. É. Quando a gente Julgamos. olha outra pessoa passando, a gente julga, né? A gente não consegue entender, Não. sabe? Porque É difícil a gente conseguir se colocar no lugar do outro e entender a dor do outro se a gente não passou por aquilo. exatamente. E a mulher, ela é muito cobrada na sociedade, né? Por ser forte o tempo inteiro, por dar conta. E aí, quando a gente entende que a nossa vulnerabilidade é a maior força que a gente tem, a gente começa a olhar a vida de uma outra forma. Eu sempre fui aquela mulher muito masculinizada. Minha mãe me chamava de sargentão, inclusive. E se orgulhava por isso, E me né? orgulhava, É, achava o máximo. Nossa. Batia no né? peito. Feministona, empoderada, achava o máximo. E aí depois, quando as escamas começaram a cair dos meus olhos, eu comecei a buscar esse processo de entender que ser mulher é a maior dádiva que existe. A gente consegue ver beleza em tudo. Exatamente. A gente torna a vida mais bela, a gente É. torna a vida mais leve. A gente é sensível, a gente tem emoção. Por que a gente vai lutar contra isso? Por que o mundo tá fazendo com que a gente se perca disso? Ou tentar Exatamente. imitar os homens, né? Por que nós tentamos imitar os homens? Eu falo assim, ó, que o feminismo, no seu cerne, na raiz, ela olha pro pior homem e quer ser igual aquele. Não, Homem é- virtuoso, é o pior homem E fala, depois eu quero ser igual reclama. a ele. E depois reclama do pior homem, chama ele de banana, mas igual, na época, nossa, É eu isso. digo por mim, porque eu também era sargentona, meu apelido na família é malvadinha, então imagina, né, eu era muito malvadinha mesmo, e só quando eu realmente consegui encontrar o meu eu em Deus, é que de fato eu consegui fluir na feminilidade, e foi através de uma dor também. Mas eu sinto, Bru, que a maternidade, ela trouxe a essência da tua feminilidade. Trouxe. Resgatou. E é sobre isso, né? Ela trouxe um resgate, Porque querendo ou não. ser Trouxe. mãe e ser feminina é a essência de quem somos. Quando a gente luta para não ser mulher, né? E quando a gente entende que há força e há poder em ser mulher exatamente como nós somos, nós não queremos ser outra pessoa senão nós mesmas. E nós somos esse misto de força e sutileza, né? De força, firmeza e flexibilidade. Aquilo que a gente está falando, né? E é bem Então, e só muito pra, lindo. essa questão, assim, do quanto a gente luta. Eu lutei uma vida inteira, né? Eu nunca quis ser mãe. Eu nunca tive isso aflorado em mim. E aí, esse despertar aconteceu um ano e pouquinho atrás. E aí, ano passado, em julho do ano passado, eu descobri um tumor no colo do útero. E ali eu comecei a ver, tô com 37 anos, descobri um tumor no colo do útero. Deus, por que tu estás fazendo isso? Porque uma vida inteira eu lutei contra a minha essência. E ele me pegou exatamente Ele onde permite. ele O permite. Deus não causa dores, mas ele permite que certas coisas aconteçam. Exato. Eu nunca vou me esquecer Para quando... amadurecimento da gente. Não, total. Com certeza. Quando eu me amaldiçoava. Eu não quero ser mãe. Deus não quero me ser livre mãe. ser mãe. Deus me livre ser mãe. Minha Eu mãe é dizia testemunha isso. disso. Nossa, demais. Deus me livre. E aí, eu descobri Filho uma atrás de endometriose. vida. Filho atrás de Filho vida. atrás de vida. Eu Nossa, descobri uma falo muito disso. endometriose. Então, quando eu descobri essa endometriose, Deus me levou lá pra, viu, ó, tu se auto-amaldiçoou, tu lutou a tua vida inteira contra o teu sagrado feminino. Né? Então, isso vai ter consequências. E é isso, né? Tumor, doença, tudo isso vem
Da explicado, fala né? por nós, Cientificado, né? científico, né? Que muita coisa, muito câncer, muita coisa. É do nosso padrão de pensamento, Tem um livro né? muito bom da Cristina Cairo, que é a cura das doenças através das emoções, uma Psicossomáticas, coisa né? assim. Alguma coisa assim. E ela fala muito sobre isso, né? Que a grande maioria das nossas doenças e cânceres que a gente tem são todos emocionais, por conta daquilo que a gente fala pra gente Perfeito. mesmo. Sim. Nossa, Eu exatamente. acredito. Eu também Então, acredito. a gente, pela nossa própria boca, em vez da gente trazer vida, a Vida. gente traz morte. Eu Gente, amaldiçoei a minha vida durante muito tempo, dizendo, Deus me livre ser mãe, eu não quero, Deus me livre, gente, se eu tiver filho. Eu me lembro que eu batia na minha barriga e dizia, eu não eu também. Imagina. não quero ser mãe nunca. Imagina. Eu sempre É atraso de tive. vida. Eu sempre tive um medo de fazer, porque eu tive a situação da minha mãe de abandono muito nova. Então eu sempre tive muito medo de fazer o mesmo, de ser uma mãe que iria abandonar a filha nova. E aí, então, isso foi uma das coisas que fez com que eu me bloqueasse bastante. Do tipo assim, ó, não, eu não vou pensar nisso. Eu vou ter um número X, eu vou ter eu vou ter o meu negócio com tal faturamento, eu vou conhecer tais países, eu vou encontrar tal pessoa. E teve épocas que eu brincava que primeiro eu queria me Tudo banhar no organizadinho. Mar Morto antes de ter filho. Não, só depois que eu me banhar no Mar Morto. Organizado. Ou seja, eu sempre colocava uma coisa pra não ter. Gente, o sempre puro suco do materialismo. Nossa, colocava coisas na frente da maternidade. Inxalá, né? Até que Deus deu um baque e falou: olha só, eu não te fiz pra ser uma mulher de negócio. Eu te fiz pra construir um legado. E um legado tu vai Uau. construir dentro da tua casa. É o nosso primeiro Uau, ministério, perfeito. né? É o primeiro ministério de toda E- mulher, eu e acho o que o que é isso. feminismo faz? Faz justamente a gente ter vergonha. Disso. E daqui a pouco, se a gente vai falar sobre isso, Bru. Inclusive, a minha próxima pergunta pra ti. E como é que foi aliar a maternidade? Tu passou por essa perda, mas depois aí tu gestou a Celina, né? Isso. E aí tu passou por isso, foi muito difícil. Quanto tempo depois tu engravidou de 3 novo? meses depois. 3 meses. Foi Olha como rapidinho. Deus. Foi Olha, Deus é Deus maravilhoso. seus escolhidos, né? Ele te restaurou na feminilidade pra te presentear com uma Deus filha. tem seus É. escolhidos. Bem, sempre traz uma dor Heranças do grande. Senhor, um presente pro casamento de lindo. vocês. Pô. pra E tua hoje a Celina tá aí com feminilidade. quanto? Um aninho, Um né? aninho, Fez ela agora, cuidou. ela fez. Coisa mais linda. um aninho. E, na verdade, quando eu iniciei esse processo eu sempre pensei assim, eu nunca fui aquela mulher que pensava que eu queria dar conta de tudo sozinha. Eu sempre pensei, eu só vou ter filho quando eu puder ter uma babá. Era assim que eu falava. Aham. Quero ter ajuda. Porque eu acho que é importante a gente dizer isso, que existe muita diferença entre delegar e delargar. A gente Boa. pensa assim, é porque eu vou ter alguém para me ajudar, então não vou criar meu filho, não vou estar presente com meu filho. Só que é o contrário. Quando você tem alguém para te ajudar, você consegue estar mais presente. Você consegue estar toda ali, sabe? Naquele momento inteira, leve. E quando você tá Como é que é? Delegar versus delargar. delargar. Boa. Quando você tá leve, você curte, você aproveita, você brinca, você consegue olhar com romantismo, com ternura, tudo é bonitinho, sabe? Tudo é legal, você aproveita. Agora, quando você tá sobrecarregada, cansada, a criança vai querer... Não, a gente fica chata mesmo. Você vai ficar Não, brigando, irritada, estressada, reclamando, correndo. e faz parte. Então, eu sempre pensei isso. Então, foi uma grata surpresa quando a minha mãe me disse que ela ia cuidar da minha filha. Quando eu estava procurando pessoas para ajudar e tudo mais em casa, ela falou, não, eu vou me aposentar esse ano, com 55 anos, já conversei com meu marido e eu vou te ajudar. Porque aquilo que a gente falou já, né? A minha mãe, ela teve... Quando ela nos teve, era muito difícil a vida dela. Foi uma maternidade muito pesada. Então, ela sentia que ela tinha uma dívida comigo, porque ela não pôde me dar muitos colos, muitos abraços, muitos carinhos, exatamente por conta dessa sobrecarga, por dar conta de tudo. Então, ela queria poder transferir isso para minha filha me ajudar de alguma forma. E foi uma bênção, assim, porque a gente também hoje, a gente acha que tudo que foi do passado não serve, né? A gente tem mania de hoje, tem um monte de literatura, um monte de gente querendo ensinar o que fazer com os filhos, e a gente acha que o que os nossos pais fizeram conosco estava tudo errado. A gente não seria essas mulheres que nós somos se eles tivessem feito tudo errado. Verdade. Eles podem não ter tido muita coisa, muita instrução, mas O conhecimento que a gente tem hoje, né? mas
Cara, eles foram muito bons, Eles foram não os tendo, melhores que eles puderam puderam. ser. não É. tendo o que a gente tinha, o que a É gente tem verdade. hoje de informação, sabe? E a verdade. minha mãe, cara, ela é incrível como avó, porque às vezes eu penso assim, ó, eu pensava assim, eu tinha uma preocupação também um pouco nisso, será que a mãe vai ser muito do passado lá, com as coisas, tem algumas coisas que é diferente, que eu quero que seja diferente. E não, ela se lapida, ela tá vendo um monte de vídeos, ela respeita muito o que que eu linda! falo, ela vive me mandando coisas. Isso é muito. E eu fico vendo a forma de ela ensinar a Celina, como ela instiga, como ela fica fazendo as coisas para estimular. Eu falo, que incrível, uau! Porque eu lembro da minha mãe me ensinando a fazer conta de matemática com limões. Então, era com aqueles recursos, mas ela era excelente. Sim. Então, eu não lembro de muita coisa de quando a gente era pequenininha, que eu falo pra mãe, nossa, mãe, com a gente tu era terrível, agora tu faz tudo com ela, dá todas as vontades, faz todas as Mas vontades vó dessa é vó. Dizem guria. que vó é... É que vó é 2 vezes mãe, É. né? Ela é mãe por 2, né? E aí, a minha mãe, cuidando da minha filha, ela teve a oportunidade de ressignificar muita coisa, reviver muita coisa. E para a Celina está sendo incrível, e para mim, então, que posso estar tranquila, né? Trabalhar tranquila, porque eu sei que não tem ninguém que vai cuidar melhor, amar, dar carinho. Então, é muito bom isso. Se tu tem pessoas que tu pode contar que respeitam você, Sim. que respeitam a forma que você quer fazer a criação, né, do seu filho, é muito bom aceitar ajuda. Eu acho que cada pessoa vai ter a sua história e o seu sistema familiar. Nem todo mundo, infelizmente, vai ter uma mãe, às vezes tem gente que não tem a mãe Sim. viva, mas assim, se tu tem, é saber o que funciona pra ti, né? E pra ti Exatamente. fez muito sentido, porque teve um propósito maior ali, de Teve. resgatar vocês, né? Tu e a tua mãe, e ressignificar a maternidade, e a tua mãe, através da tua filha, poder, falou isso pra gente antes, Falei. né? Poder agora ser essa mãe, né? 2 vezes, que é a avó, pra tua filha, coisa que de repente lá atrás ela não conseguiu ser, né? Com Então, certeza. assim, olha o que a maternidade trouxe pra Bru, gente. Trouxe É, a e- feminilidade, trouxe o resgate da maternidade dela, com a mãe dela, mãe. né? Então, isso é muito importante pra gente desmistificar que filho é atraso de vida, que filho empaca a vida, né? Que filho é peso. Impede de conquistar outras não, coisas né? também, né? É, e exatamente como ela falou, eu empreendedora já pensando no negócio dela. Como é que ficou essa boa. questão? Hoje tu tem a tua mãe, e aí, e a culpa? Né? Algumas mulheres sentem culpa de deixar o filho ir trabalhar. Eu Como é que acredito foi que isso até pra tu ti? lida melhor com isso, porque justamente tu não olha pra culpa, tu não delarga, né, Ressignificou, Bru? né? Tu ressignificou, Não. eu acho que isso a gente tem que ressignificar a nossa história. As mulheres ficam numa neurose, gente. Eu acho que eu vejo mulher mãe neurótica, elas ficam porque tem que fazer assim, porque tem que fazer assado. Aí copia fulaninha, aí ciclaninha. Gente, Cada um tem, cada um tem o seu tempo. e é ressignificar Exato. a tua história. É muito de olhar pras coisas e ressignificar, né? Eu acredito Exato. que tu tem esse poder de Com ressignificar. certeza. Quando eu engravidei a primeira vez, eu contratei uma consultoria empresarial para me ajudar nesses processos. E eu falei para ela, olha, a gente tem 7 meses para fazer tudo. E ela falou, que eu não fiz, né? contratar pessoas, organizar tudo, porque a primeira coisa para poder delegar foi tirar da minha cabeça, porque a gente sabe fazer, a gente que faz, mas a gente precisa estruturar esses processos, ver a gente faz o trabalho de 10 pessoas, então quantas pessoas eu precisaria contratar, quantas podem assumir tarefas que hoje eu faço e eu posso delegar, e aí a partir daí começar a contratar e treinar. E esse delegar, eu sempre bato muito isso, porque eu falo muito isso no Instagram, que vai muito da nossa autoconfiança, de confiar no quê? Que eu sou capaz de encontrar uma pessoa boa e acabar com essa mente escassa de que não existe pessoas boas. Então já começa aí para te poder delegar, se tu achar que tu não vai achar pessoas boas, que ninguém vai fazer como você não vai achar. Então você, primeiro, acredita na tua capacidade de encontrar pessoas boas. Eu foco em encontrar pessoas que não são técnicas, mas pessoas que têm características comportamentais e aí eu faço uma análise com base naquilo que eu espero para a empresa e depois eu treino elas de forma técnica, porque pessoa com vontade, proatividade, que quer sair da zona de conforto, qualquer coisa que você der para ela aprender, ela vai aprender. Então, essas são as características que eu busco e depois treino elas e lidero elas. Então, se eu acredito que eu sou capaz de encontrar pessoas boas, adequadas, competentes,
sou capaz de treiná-las, porque eu tirei da minha cabeça e escrevi exatamente como devem ser feitos os processos. Tem que ter um método, né? Então, como que eu atendo? Por que que a gente tem tudo muito empírico, né? Muito Eu de fazia feeling, todos né? os exatamente, de feeling, mas tu pode mensurar isso. Então, eu fazia os atendimentos da empresa. Eu sei que eu tenho um jeito único, mas essa outra pessoa vai ter o jeito dela. E aí tu vai treinar ela para ter aquela cultura, para atender daquele jeito. Ela vai falar do jeitinho dela. Mas uma das coisas que eu digo, né, no treinamento lá das vendas, sorriso ao falar, são coisas que você passa. Como eu faço para atender isso? Você passa, você escreve esse processo. Aí você ensina e depois você lidera. Você não só abandona. E o liderar não está necessariamente só em estar presente todo o tempo ali. É a tua presença marcante, a tua energia, é a cultura que você construiu. É isso que faz você estar sempre presente ali. Verdade. Que legal. Ou seja, não tem culpa porque tem processo. Boa. Porque tu delegou. Porque tu não Exatamente. delargou. Exatamente, porque eu Estruturou escolhi, eu decidi que para os próximos anos da minha vida, até as crianças terem 12, 15... Estamos falando em plural? Olha, já tem mais. Ainda não, mas já tá aberto o canal para ele. Amém. Quando Deus quiser, já estamos Olha, prontos como para filha receber. única por parte de mãe, eu falo, tenho mais de um. Tenha, É muito não bom, né? seja um Tem filho irmãos único. pros filhos de vocês, gente. sou Não irmã. queira filho único. Eu tenho irmão, meu marido tem irmãos, 6, Eu tenho ao parte todo, de então. pai, Eu digo, somos eu sou xodós. filha única, né? Meus pais me tiveram muito tarde, né? Então eu sou filha de pais velhos. Então a responsabilidade que eu carrego. É grande. Eu não né? tenho um mãe- irmão pra A dividir minha o mãe fardo, tem né? 86 anos. Não que isso seja Puxa. garantia, mas... Então é eu pra tudo. Não tem alguém pra dividir, né? Então meu pai faleceu faz 4 anos. Então a responsabilidade da casa, quem assumiu fui eu. Então é pesado esse fardo. Se tem Com alguém pra certeza. dividir, É. tenham mais filhos, gente. Não sejam um só. Não façam isso. Não Tenham mais sejam filhos, né? egoístas. E exatamente isso. Eu acho assim, quando a gente pensa na maternidade, a gente abre mão da maternidade, a gente é muito egoísta. Porque a gente só pensa na gente, a gente só pensa no agora, a gente só pensa nas coisas banais que a gente tá abrindo mão. Eu sempre falo assim, tá tudo bem, agora eu quero ter outro filho. Vai dar muito trabalho os dois, mesmo a Celina, enquanto são pequenininhos. Que é 3, 4 anos frente a uma vida inteira? Exato. Que você vai ter que dar mais atenção, porque a criança, ela depende de tudo de ti. O que é frente a uma vida? E aí depois tu conquistou um monte de coisa, passou muitos anos e tá vazio. Tu tem uma vida vazia, porque tu não tem com quem dividir, com quem compartilhar aquilo. E vai chegar um momento que essa conta ela vai chegar, Ela sabe? chega. E ela Perfeito, não, chega. perfeito. E Então- uma vez eu ouvi uma frase que me marcou muito, que é: mulher sem carga é inútil. Justamente, chega no final da vida, o quê? Vazia. Porque acumulou tanto só pra si, só pra si, só pra si, Material. no material, E que esqueceu. ficou vazia. Então, assim, ter filho, gente, não é fácil. Eu acredito que Não. não seja fácil. Mas é uma carga gostosa de carregar. É uma carga que vale a pena. Queira ter responsabilidades, queira ter deveres, porque isso te forja, isso te faz uma pessoa melhor, uma pessoa que realmente vai deixar um legado. A tua vida vai passar e tu vai olhar para trás e vai falar assim: a minha vida valeu a pena ser vivida. Então, que tristeza que é chegar no final da vida e ela estar não. vazia. E por quê? Tudo por medo ou por Orgulho. Egoísmo. Então, gente, não queiram essa vida para vocês. Não. mulheres. E assim, a gente pode querer viver todas as experiências do mundo, fazer qualquer tipo de viagem, palestra que dá um frio na barriga, enfim, qualquer título. Nada se compara à maternidade, ao Lindo. parto, ao gerar uma vida. Não existe nada Uau. mais incrível que uma mulher possa fazer do que gerar um filho, do que educar e conduzir essa criança. Não existe, gente. É o maior desenvolvimento de mulheres. Eu acho que é a maternidade. O que mais te desenvolve é a maternidade. A maternidade Estou pronta, sim. Amém, Eu estamos, também. estamos prontas. Mas é muito isso, Bru. Eu vejo a maternidade muito como algo atrelado à maturidade, né? A maternidade traz isso para a mulher. A maternidade traz a maturidade, né? E precisamos ser mulheres que queiram ser maduras, que queiram
amadurecer, né? Porque uma vida vazia, uma vida sem carga é inútil. Exato. Né? Mas o papo tá muito É. bom. É. Precisamos encerrar, mas eu acho que antes da gente encerrar, quero te perguntar, Bru, se tu encontrasse a Bruna do passado e tivesse aprende, né? que dar um conselho pra ela, né? O que tu diria pra ela? Se tu tivesse assim, ó, vou até acrescentar, se tu tivesse que dar um livro com um título para ela ler, qual que seria o tema desse livro? Nossa senhora. Não, tá, calma. Não vamos fazer pressão nela. Vamos lá, ó. Não Aí sufoque tá o todo artista. Pelo conselho, vamos pelo conselho, então. Se não tiver livro, vai isso, conselho. isso. Um livro. O livro da conselho tua do livro, vida. gente. O conselho pra quê? Conselho, começa pelo conselho. Começa pelo conselho. Pra Bruna, aquela lá do passado. Que de Se ela repente estivesse na tava- tua frente agora, Bru, aquela Bruna lá da roça, Uhum. né? E tu estivesse conversando com ela agora, o que tu diria pra ela? Eu diria para ela confiar em Deus, que tudo que ela sonhar, que ela desejar, ela é capaz de realizar com a força dele. E eu diria mais, eu diria para ela seguir a intuição, o coração dela. E eu não mudaria absolutamente nada do que eu vivi, do que eu passei. Eu não diria para ela mudar nem um pouquinho a rota, porque é exatamente o que eu passei que construiu a mulher que eu sou hoje. Ou seja, tu não ia aliviar pra ela e dar spoiler. Não. Tu ia falar, tu vai passar por tudo isso, sim, só confia em Deus. Confia É isso em aí. Deus, pega na mão dele, segue a tua intuição, mesmo quando os outros dizem, ai, tu tá louca, não faz isso, vai. Segue o teu coração, porque tem um plano, tem um plano aflorou a tua perfeito. espiritualidade também, né, Bruno? Muito. Eu comecei essa busca maior, né, essa consciência, porque eu sempre acreditei em Deus, mas essa conexão maior através da Carol Reck, porque eu falava, nossa, essa guria fala com Deus muito fácil, é Uhum. muito assim. E ela disse que começou através de ti, né? Então, Te ver, somos que uma coisa rede, uma grande linda. rede. é muito Sim, incrível. começou assim, postando um versículo ali, dando um livro aqui de presente, né? E entender que nós somos mulheres que estamos se conectando umas às outras, que a gente está deixando um legado. Então, você, mulher que não é mãe, assim como eu, mas sabe que você já é mãe espiritual de muitas mulheres. Assim como eu fui mãe espiritual da Carol, né? É. Orientei muito ela nos passos com Jesus. Hoje eu brinco, ela tá voando, né? Aham, Carolzinha Carol, tá a benção. mil. Saiba que se você não tem um filho natural ainda, mas saiba que você já pode exercitar a tua maternidade. Porque maternidade é sobre isso, é sobre gerar vida, Isso, vida, exato. né, Cuidado. ao teu redor, sobre gerar vida ao teu redor, né? E o livro, Bru, se tu fosse, tá, tu deu conselho, tomou café com ela, deu conselho. Roberta do mas livro, né? Eu sou Sabe? do livro, gente. É. Mas é que é pra eu criar um nome. Não, um livro da agora, tua se fosse vida, dar um assim. livro agora. Um livro pra ela ler que vai mudar a vida dela, que tu sabe, não, leia esse livro. Olha, um livro que mudou a minha vida foi Os Segredos da Mente Milionária. Esse Legal. livro Muito bom. transformou a minha Show. vida. Não só na questão do dinheiro, mas na questão da mentalidade. Muito bom. E para mim a E mentalidade quais é são os tudo. próximos passos falando nisso, Bru? Os próximos. Dos negócios e projetos, além do segundo baby, né? É, Mas aí nos projetos, fala o teu arroba para as pessoas te seguirem, te Falo. conhecerem. então, o arroba é @brucalônego. Eu decidi esse ano me lançar no digital, porque até que legal. então Estou eu acompanhando. até então eu sempre pensei assim, todo mundo falava desde muito antes, Bru, lança alguma coisa e tal. Eu pensava, não, primeiro eu preciso fazer na prática para depois eu poder ensinar. Não posso tirar os olhos da minha empresa, tirar a energia. Então, agora que eu consegui delegar os processos, que está tudo fluindo, vou me dedicar um pouquinho mais para isso também, de certa forma, desenvolvimento de mulheres. Então, a ideia agora é o próximo. O curso que eu vou lançar inicial é sobre mentalidade, tem a ver sim com dinheiro, mentalidade de dinheiro, prosperidade, mas não o dinheiro para comprar O bem material. o bem material, para comprar o intangível, para a gente abrir a nossa mentalidade, tirar essa escassez e atrair sim o dinheiro para a nossa vida, mas para comprar tempo, para comprar Perfeito. dignidade, Perfeito. para comprar tudo aquilo que a gente precisa. Hoje o tempo é muito caro para as mulheres, né? Porque Perfeito. a gente precisa dar conta de muita coisa. E para delegar a gente precisa ter dinheiro, né? Perfeito. muito Dinheiro é uma bom. bênção, né? Muito bom. A gente pode É. ajudar muitas outras Com pessoas as quando a gente motivações tem certas, né? dinheiro. Então, para abrir para isso, porque isso é um dos pilares principais,
Eu vejo muitas empreendedoras presas nisso, frustradas porque empreendem, trabalham e não tem retorno. E depois, mais pra frente, algo relacionado a delegar, né? Eu vou Muito bom. ensinar o meu método. Certo. Ai, maravilhoso. Sigam a Bru. Vocês já viram Sigam. aqui a conversa gostosa que Ah, foi, né? Poderíamos passar horas e horas É. conversando, são muitas camadas. Mas, Bru, muito Muito obrigada pela tua disponibilidade sempre com o Xiaoyu, né? Tu é uma mulher Uma incrível, inspiração. né? Que traz essa fragilidade, essa doçura, mas também essa força, essa potência que tu é. Então, muito obrigada. Espero que vocês Obrigada. tenham gostado do nosso episódio. Um Beijo. beijo. Tchau. E até a próxima.